Mas, assim, a minha impressão é que o Pedro não está numa posição pessoal e profissional. Ele joga no Flamengo, ele tem perspectiva de seleção brasileira, ele deve ser, eu tenho certeza, muito bem remunerado, ele tem um futuro, um presente maravilhoso, um futuro que pode ser melhor ainda, então ele não precisa ter essa ansiedade. Mas, se ele achar que é o melhor a fazer, não há como criticá-lo, sob nenhum ângulo. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo, né, sobre o nosso Mengão. Pedro, né, acabou rejeitando a oferta do Al Hilal de agora Jorge Jesus, né, um salário de 6 vezes do que ele recebe no Flamengo, né. Será que ele fez certo em acertar? Eu já vou dizendo que sim, acho que é melhor ele ficar aqui no Brasil, que ele tem mais visibilidade, querendo disputar uma próxima Copa do Mundo, né. Outro ponto, né, teve a apresentação do Luiz Araújo, os comentaristas também debateram a qualidade do elenco do Flamengo com esses reforços chegando, Rossi, Luiz Araújo, Claudinho possivelmente e ainda o Alan. Então vamos embora para mais um vídeo aí, já vai deixando a sua opinião. Quarta-feira agora, né, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil no Maracanã, vai ser um jogo e o Flamengo praticamente deve ter o time completo aí, né? Óbvio que alguns desfalques ali, mas um time praticamente completo para poder enfrentar o Atlético Paranaense. Vamos embora para o vídeo e vai deixando a sua opinião se o Pedro fez certo em aceitar, em recusar ou não, né? Vamos embora para o vídeo e tamo junto aí. Valeu! É nessa hora que a gente vê poder financeiro fazendo diferença, né? A janela do Flamengo em comparação à grande maioria ou a maioria completa é muito diferente. Não, mas você gosta, tem gente que tem dinheiro e gasta mal. Tá gostando? Não, eu acho que o Flamengo gasta bem o seu dinheiro e geralmente gasta bem. O Flamengo costuma fazer movimentações inteligentes, compreensíveis de mercado e investimento em jogadores que se justificam, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente não é capaz de dizer, mas que na teoria se justificam. Então, assim, o Alan é um bom primeiro volante, que justifica o investimento, que está totalmente alinhado com o que gosta de jogar o seu técnico, né? Sempre bom lembrar, foi o Sampaoli quem pediu o Alan no Atlético Mineiro, por isso pede ele de novo, porque ele não tem nesse atual elenco, ou ele não conseguiu ainda extrair desse atual elenco do Flamengo, alguém que se encaixe tão bem como esse volante que baixa para fazer uma saída de 3, que se coloca tão bem entre os zagueiros. O Thiago Maia não entregou isso muito bem ainda, o Pulgar tem jogado melhor, saindo um pouco mais, então o Alan vai entregar muito nessa função. O Luiz Araújo é um ponta pela direita, embora canhoto, que o Flamengo tem dificuldade de achar. Em termos de característica, era o que o Marinho fazia, mas o Marinho é um jogador de nível mais discutível nesse tipo de comparação. No Flamengo não encaixou, foi-se embora. O Luiz Araújo pode oferecer, aportar esse tipo de característica. Não acho que ele chegará para... O Alan, sim. Acho que de largado o Luiz Araújo não chega para ser titular. Mas como o Flamengo roda bastante o elenco, ele é um cara que vai brigar ali pela vaga, por exemplo, do Everton Ribeiro. O Rossi, para mim, é um goleiro tecnicamente do nível do Santos. Eu gosto do Santos como goleiro. Nesse atual momento em que o Santos perdeu a vaga para o Matheus Cunha, o Rossi vai chegar e vai jogar num curto espaço de tempo. Não acho que vai demorar muito, não. E o último é o Claudinho. Bom, se puder contratar o Claudinho, aí é uma negociação mais difícil, porque o Zenit não é um clube fácil de negociar. É só ver, o Corinthians teve que entregar tudo para contratar o Yuri Alberto, porque não tinha dinheiro, né? O Claudinho quer jogar no Flamengo, o Flamengo tem um acerto com o jogador, e ele é um tremendo jogador, né? O Claudinho é um jogador que tem que ser cogitado para o ciclo de seleção brasileira, né? Um jogador que foi craque do Brasileirão, etc e tal. Então, acho que o Flamengo tem olhares interessantes, tem dinheiro para fazer essas contratações. Não acho que só contratar grandes jogadores faça um grande time, e o Flamengo tem pecado nesse sentido. O Flamengo tem achado que contratar é a melhor saída para ganhar, e existem outras maneiras menos caras de fazer isso, que é o que o Palmeiras faz, por exemplo, que é trabalhar melhor do que propriamente contratar. Mas se puder trazer o Claudinho é um tremendo reforço, um enorme reforço, e um sinal de um olhar de fato de transição para os meias que a gente está vendo. Acho que não para o Arrascaeta agora, acho que mais para o Everton Ribeiro, porque o Claudinho chega para brigar por esses espaços. Então, acho que se de fato contratar o Claudinho, é um movimento forte na transição dos meias do Flamengo, que desde 19 são protagonistas desse time muito forte. Já que ele falou do Claudinho, estava na tela, mas já que o Zupac encerrou com o Claudinho, queria te ouvir, André, até onde você acha que vale o esforço? Qual que é o limite? Claro, os valores você não tem de toda a questão financeira, mas assim, é
jogador para se fazer esforço máximo, desde que o máximo seja dentro do aceitável? Sim, claro. Né? Assumindo que o Flamengo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos, que recuperou o clube no seu poder de investimento e colocou em campo já desde 2018, 2019, uma equipe que é diferente das outras em termos de potencial técnico, isso tem sido, né, constante nas últimas temporadas. Então, com respeito às próprias regras internas, para evitar que o Flamengo se coloque de novo numa situação muito difícil, o que é inimaginável, mas, desculpe, ninguém pode prever o futuro, eu imagino que o Flamengo vai até onde pode ir para contratar um jogador que vale todo esse esforço, mas até o limite mesmo. Porque é isso, o Claudinho é um jogador para ser cotado para a seleção, para pensar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa também. Ele é um cara que justifica esse tipo de avalanche financeira, digamos assim. E o Flamengo é basicamente o único clube que pode tratar as coisas desse jeito, né, com a própria receita, com o seu próprio potencial, dentro do seu próprio orçamento. Outras formas de fazer isso, com investidores, etc. O futebol brasileiro é pródigo nisso. Clubes como o Corinthians, como o Atlético Mineiro e tantos outros, normalmente fazem isso. Agora, o preço vem depois, né? Nós estamos falando de um clube que faz isso de maneira sustentável já há algum tempo e pretende continuar fazendo. Tem que ser assim mesmo. Quando o Flamengo vai ao mercado, e nós estamos vendo um time em reforma, dá até para colocar, né, aquela desculpe o transtorno, estamos em reformas para melhor atendê-lo, para avisar o torcedor de que vem aí um novo time nas mãos desse treinador que parece estar de verdade agora acertando o Flamengo no seu jeito de jogar. E eu só tenho um comentário a fazer sobre os contratados do momento. Não foi o Sampaoli que pediu o Rossi, né? Era uma contratação que foi feita antes dele. E para o Sampaoli, a posição de goleiro ela é central na maneira de jogar. Não sei como vai ser o aproveitamento do Rossi sob esse ângulo. De jogar com os pés, de participar da construção, né? E se ele não conseguir funcionar, ele não vai jogar. É simples assim. Ele não vai jogar. Sim. É isso. Não, a não ser que o técnico seja substituído. Não acho que vai acontecer isso. Então, com este técnico, se o Rossi não funcionar com os pés, iniciando movimentos, reiniciando movimentos, ele não vai jogar. Ele vai para o banco. A gente já vai falar aqui, Fã de Esporte, sobre essa história de um interesse do mundo árabe em relação a Pedro. Mas antes, o Pac, a gente passou os primeiros 4, 5 meses falando de um péssimo início de ano do Flamengo, em que ele não alcançou objetivos, não tinha norte e tudo mais. Para você, nesse atual estágio, ainda mais considerando chegada de reforço, página virada, isso não significa que a página virada significa o sucesso absoluto, mas a desconfiança completa, página virada. Acho que se o Flamengo tivesse começado o ano como está hoje, seria completamente diferente, assim, né? Então, com aquilo que a gente viu, aquela fotografia do Flamengo do Vitor Pereira, já são muitos passos à frente. Ainda muitos passos longe do que a gente imagina como ideal para esse time, pelo potencial técnico do elenco e pelo potencial técnico do Jorge Sampaoli. Mas dentro daquilo que o Flamengo estava, caminhou para frente, acho que é outro momento, outra realidade. O Flamengo está pronto para se candidatar a brigar pelos títulos. E isso não acontecia de forma alguma na gestão anterior, na gestão do Vitor Pereira. Só sobre isso, rapidinho. O Pep Guardiola tem uma frase que está até no primeiro livro escrito sobre ele pelo Martí Perarnau. O futebol tem várias finais, mas não um final. A temporada do Flamengo comprova isso, como se fosse necessário comprovar, é só observar. O Flamengo jogou essas finais aí nos primeiros meses da temporada. Nada sobrou. Sobrou nada. Sim. Não é mais o mesmo técnico, o time está passando por uma reformulação, etc. E tal. Mas como há muito ainda a ganhar esse ano, a disputar e a ganhar, isso parece que aconteceu 2, 3 anos atrás. Mas não, foi logo no começo do ano. Agora a questão Pedro, né? Porque você pode acessar espn.com.br, a notícia completa, mas vou passar inclusive aqui, porque eu tenho aqui no meu tablet o espn.com.br aberto. O Al Hilal da Arábia Saudita procurou o Flamengo e o atacante Pedro e fez proposta pelo centroavante, oferecendo ao atleta um salário 6 vezes maior do que ele recebe atualmente. A diretoria rubro-negra tomou ciência da situação, mas viu o próprio artilheiro dizer não ao clube saudita, já que a oferta não lhe interessou em termos de sequência de carreira. Não lhe interessou em termos de sequência de carreira. No entanto, a história não deve terminar agora, já que o Al Hilal contratou o português Jorge Jesus como seu novo treinador. O não também é compreensível, né? O Luiz Castro disse sim, e era compreensível. O Pedro disse não, porque um cara da idade do Pedro,
com o potencial do Pedro, com o ciclo de Copa do Mundo de seleção brasileira que ele vai ter pela frente, jogando onde ele joga, ganhando o que ele ganha em termos de campeonato, em termos de dinheiro, ele tem todos os motivos para falar não, para a Arábia eu não quero ir, mesmo nesse momento. Como ele teria todos os motivos e não poderia ser criticado se ele falasse sim, para ganhar 6 vezes mais. Exato. Que bom para o Flamengo e que bom para a carreira do Pedro do ponto de vista esportivo, que agora ele disse não, né? E o Flamengo também mantém o seu jogador, que é muito importante. A ver se o Mister vai continuar insistindo ou se vai aceitar o não do Pedro. Decisão profissional, Felipe e amigos, a gente respeita, tenta, na medida do possível, se colocar nos sapatos do outro, né? Como se diz, embora seja muito difícil, porque cada um sabe apenas da própria vida e de onde o calo aperta, continuando a falar sobre pés aqui e ditados. Mas, assim, a minha impressão é que o Pedro não está numa posição pessoal e profissional que o coloque em risco de olhar para essa proposta com aquele olhar assim, eu não sei se isso vai acontecer de novo na minha carreira. Sim, sim. Então eu preciso aproveitar porque isso tem um significado familiar. É o cavalo selado. Isso. Não, ele não precisa aceitar essa proposta. Se ele aceitar, vai ser porque ele quis. Não existe nada que o empurre. Ele joga no Flamengo, ele tem perspectiva de seleção brasileira, ele deve ser, eu tenho certeza, muito bem remunerado, ele tem um futuro, um presente maravilhoso, um futuro que pode ser melhor ainda. Então ele não precisa ter essa ansiedade. Mas, se ele achar que é o melhor a fazer, não há como criticá-lo, sob nenhum ângulo. Está rolando um investimento financeiro para contratar caras, ainda em idade boa, ainda desempenhando o seu melhor futebol. Isso posto, eu não creio que algum projeto jogador esportivo vai olhar e vai querer ir para a Arábia Saudita para ser campeão saudita, porque tem 4, 5 times Mas quando vai bons para a lá. China, o cara tem esse sonho? Também não. Só que Também hoje, não. mas a China não fez o movimento que hoje a Arábia Saudita está fazendo. E o futebol chinês hoje é forte? Não, porque A liga é forte? ali houve uma desmobilização Sim. também do investimento. Hoje houve um sucateamento total da liga chinesa. Por que na Arábia Saudita a gente não vai olhar daqui a 10, 15 anos e vai ver o mas o é mesmo 10, resultado? Claro, anos, pode talvez. acontecer, mas o ciclo atual, imagina o Pedro fecha um contrato de 2, 3 anos. Para esse período e para os investimentos que estão sendo feitos, é uma perspectiva ok. Eu não vejo como algo proibitivo. O cara está abrindo mão da carreira, indo para lá agora. Não, Olha o Romarinho, do Corinthians. O Romarinho construiu toda uma carreira no Oriente Médio, Emirados Árabes, Catar, agora Arábia Saudita, e pelo menos para ele, para a perspectiva do Romarinho, que talvez não sonhasse ser um cara para disputar a Copa do Mundo, para jogar no futebol europeu, ele, quando encerrar, quando ele parar de jogar, ele vai olhar para trás e falar, Carreira de sucesso. caramba, tive uma carreira de sucesso, consegui... Virou ídolo lá. Não só em termos financeiros, mas se estabilizar em algum lugar. Ele teve uma trajetória para contar. E no caso do Pedro, o Pedro já passou. Fluminense, foi para a Europa, não deu certo, teve esse período no Flamengo. Não é algo que, para mim, seria loucura. O Pedro está trocando o Flamengo pelo Al Hilal. Nesse momento, não é. É até legítimo da parte dele. Eu entendo, pelo que você está Mas falando, claro, de que futebolisticamente ele já se sinta realizado para ir para a Arábia Saudita. Eu não consigo acreditar, posso estar completamente errado, o Pedro tem que falar, outros jogadores que vão para lá que me desmintam. Eu não entendo que ele ainda com aspirações de bola, sabe? Seleção brasileira, Copa do Mundo. Vá para lá e se sinta realizado ou ache que lá ele vai realizá-las. Eu não acredito nisso. Mas imagina o Pedro indo para o Al Hilal e continuando no radar da seleção. Mas talvez jogando bem. Lembrando que o em alto técnico será um nível. técnico novo. Sim. Você falava do Renato Augusto e do Paulinho, entendo que jogadores que já haviam trabalhado com o técnico Tite antes, tinham toda uma trajetória aqui, com o mesmo técnico, repito, que ficou quase 8 anos na seleção. É um novo técnico de seleção, é uma nova comissão técnica. Que não se sabe ainda qual é. E que também pode não olhar para o futebol brasileiro, como muitos já fizeram. Pode acontecer qualquer coisa, mas entendo que é algo arriscado para ele, para o Pedro. Repito, não acho que, se a questão for dinheiro e o Flamengo puder cobrir, como estão saindo informações assim, eu entendo que o objetivo dele é Flamengo e ele tem que ficar aqui. E o Pedro, só de ter recusado a primeira oferta, já mostra Exato. que ele tem, claro, que a prioridade é permanecer. Ele quer ficar no futebol brasileiro, ele gosta de estar no Flamengo. E até seria cômodo para o Pedro, aqui no Flamengo eu não sou titular absoluto, apesar de ser o artilheiro do time.
De vez em quando eu ainda tenho que ficar no banco. Cara, valeu Flamengo, construí, fui campeão aqui. Mas não, o cara está mostrando o apetite, está mostrando a ambição. Agora, se chega uma proposta que o cara fala, cara, não tem como recusar, é um volume de grana... A lá Luiz Castro. Não é 2 vezes mais, são 6 vezes. A gente está falando de muito dinheiro. Não, e muita gente... Não vem com hipocrisia de que, mas e o amor? Gente, futebol não tem amor há muito tempo. Tem amor pela camisa... Esqueça. Não, e tem uma coisa que muita gente coloca, esses jogadores não precisam de mais, eles já estão com a vida feita. Não funciona assim no futebol, porque no futebol gira muita grana. Sim. E ainda mais agora, com esse investimento pesado da Arábia Saudita, o jogador que é protagonista do espetáculo, o cara em algum momento quer reivindicar uma parte desse bolo, né? E se essa grana não for pro bolso dele... vai para o bolso ou de outro atleta, vai para o bolso de algum intermediário, de empresário. Então, é legítimo também da parte de um jogador fazer uma escolha mais por interesse econômico do que esportivo. Recusar uma proposta que nunca veio é fácil. Isso é tranquilo, é bom mesmo. A melhor coisa é essa daí. Não entendo como ele recusa uma... Sabe assim? Recusar uma proposta, repito, que nunca chegou é fácil. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui, né? Antes da gente terminar, eu quero saber a tua opinião, se você aceitaria ou não uma proposta dessa, né? Obviamente que o Pedro, ele tá visando muito mais o projeto esportivo do que dinheiro. Isso ficou demonstrado após ele recusar a primeira oferta. Só que os clubes da Arábia já disse que devem fazer uma nova investida. E o temor da gente, torcedor, é isso. Chegar uma proposta muito maior do que essa primeira, e o Pedro acabar aceitando. Eu não vou criticar se o Pedro aceitar, entendeu? Uma proposta de receber 6 vezes mais já é uma proposta absurda. E chegar os caras lá com uma segunda proposta, tu vai receber 8 vezes mais do que no Flamengo, um tempo de contrato 3 anos, tu vai jogar com vários caras aqui na liga crescendo, e aí? Dificilmente, com o poder financeiro que os caras estão investindo nessa janela de transferência, dificilmente algum jogador recusa, né? Só que tem aquilo, eles comentaram também sobre 2 pontos que eu achei interessante. Primeira coisa sobre o Romarinho, eles comentaram sobre o Romarinho indo pra lá, ficou jogando em alguns países lá, né? Como Arábia, Catar, alguns países lá que eles chegaram a comentar. É aquilo. Pra mim, a comparação entre Romarinho, que fez uma carreira bonita lá no Oriente Médio e possivelmente vai se aposentar por lá mesmo, a carreira as perspectivas de Romarinho e Pedro são totalmente diferentes. As perspectivas de Romarinho não era disputar uma Copa do Mundo, não era ir para a Europa, jogar num grande clube ou no clube médio escalão da Europa, entendeu? A gente sabe que o Romarinho é um bom jogador e ponto. O Pedro é bem melhor do que o Romarinho, então a perspectiva do Pedro é bem melhor. Já conseguiu jogar uma Copa do Mundo, não foi como titular, mas conseguiu jogar uma Copa do Mundo. Então o Pedro, ultimamente, ele está sendo convocado. Então o Pedro sabe que se for para lá, ele pode ficar meio escondido. Mas como a Natália falou ali também, né? Quem garante se ele ficar no futebol brasileiro, ele vai ficar... O treinador vai olhar para o futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, é mais fácil o treinador olhar para o futebol brasileiro do que olhar para o futebol árabe. É muito mais fácil. Entendeu? Óbvio, nem todos os treinadores olham para o futebol brasileiro, mas é bem mais fácil você olhar para o futebol brasileiro do que para o futebol árabe. Mesmo o futebol lá crescendo. Entendeu? Óbvio que os jogadores vão para lá só por causa de dinheiro, não para ser campeão saudita. Entendeu? Tem esse ponto aí. E outro ponto que eles comentaram também é sobre a situação do campeonato saudita está fazendo o mesmo movimento que o campeonato chinês fez alguns anos atrás. Só que, para mim, a perspectiva desse campeonato saudita agora é visando a próxima Copa do Mundo, né? Tentando sediar a Copa de 2030. Então, para mim, é isso. Então, eles estão visando a longo prazo tentar sediar uma Copa do Mundo, já que a China não era. O projeto da China não era sediar uma Copa do Mundo. Entendeu? Já os caras lá da Arábia estão tentando fazer isso. E será que eles conseguem?
não sei, né? Pô, tem aquela parte lá de... que eles falam de ditadura lá dentro, mas não vou entrar nesse assunto aí, não. Mas as porra, tem uma dificuldade de falar isso. Perspectiva deles é sediar uma Copa do Mundo. Se vai conseguir, a gente não sabe. Se o campeonato vai continuar crescendo, não sabe. Sabemos que o Pedro, até o momento, fez certo em recusar, pra gente torcedor, e quem abriu as portas para isso tudo foi o Cristiano Ronaldo. Né? Quando o Cristiano Ronaldo foi julgado por isso, foi massacrado porque ele foi para lá, agora a gente percebe que muita gente está indo para lá, né? E ainda deve ir muito nome grande indo para lá, tenho certeza disso. É isso aí, e tamo junto aí. Valeu!